Os mortos não podem louvar o Senhor, né? Mas nós estamos aqui. Aleluia. Irmã Fernanda vai estar louvando ao Senhor nessa manhã. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, amém? De um crente, ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu, Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu. Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada lhe aconteceu, Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor a atendeu a Josué, quando orou o sol parou,
mesmo e não mudou. Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz, meus irmãos. Amém. Graças a Deus por mais um dia, mais uma manhã, mais um início de semana. Damos continuidade a esse simpósio. É claro que nós esperávamos uma cooperação um pouquinho mais satisfatória, mas o importante é que vocês vieram, tá bom? Quem não pode faltar aqui é a presença de Deus e a gente fica feliz por isso, né? Eu quero já expressar aqui meus agradecimentos pelos esses 4 dias, né? Os irmãos aí, eu estou vendo algumas pessoas que não deixou de vir na quinta, na sexta, ontem e agora pela manhã também. E também já apresentaram algumas pessoas que estão com a gente. Quero, de forma satisfatória, também apresentar o pastor Joaquim. O pastor Joaquim tem sido um assíduo no nosso simpósio, né? Todos os dias está aí. Ele até falou comigo ontem, falou: olha, talvez eu não vá na parte da noite, porque tenho um convidado na minha congregação e possivelmente eu não esteja, mas pela manhã está aí, ó. E a gente fica feliz, né? Pela presença do pastor Joaquim. Deus abençoe. Não menos importante, é uma alegria também apresentar pastor conselheiro. Eu tenho um carinho especial por ele, pastor Flávio Luiz. Eu sou o servo. Pastor Flávio Luiz foi pastor aqui há pouco mais de 4 anos, né, pastoreando essa congregação. Nos abrilhantou aqui com seus ensinamentos, com o seu exercício pastoral, né? Os que tiveram aqui na sua gestão, eu acredito que cresceu, da mesma forma que vem crescendo com o pastor Josué, mas também deixou a sua marca, a sua contribuição. O que a igreja dirá, meus irmãos? Muito obrigado, viu, pastor? O pastor veio de Novo Horizonte, meus irmãos. Olha só. Marcelino, eu quero estar aí, quero ver se eu estou com vocês aí. Né, ia ter um evento aqui do Neto e tal. Aí falou: olha, vou talvez adiantar para estar com vocês. E olha, ele veio de Novo Horizonte. Isso é um privilégio, meus irmãos. Veja bem, tem gente que não consegue atravessar a rua para vir até aqui, mas ele se deslocou. Quantos quilômetros, pastor? Só 400 quilômetros. Ninguém consegue, às vezes, 40 metros não consegue vir, né? 400 metros não consegue vir até a igreja, né? Cria-se dificuldades, mas o pastor Flávio honrosamente veio e eu fico muito feliz. Vai fazer parte também, a gente vai tentar montar aqui um período de interação, né? Entre os pastores e, claro, com a nave da igreja também, sobre o assunto que vai ser proposto, que foi proposto, que está na responsabilidade do palestrante, tá? Que eu já quero adiantar aqui, pastor Marcos Gouveia, nosso segundo vice-presidente do campo. Muito obrigado, pastor. Já quero convidá-lo para que assuma aqui, tá bom? Se coloque de pé, por gentileza, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria pedir aos irmãos que estão atrás, venham um pouquinho mais para frente, por favor. Venha para frente. Se querer ficar aqui do lado também, fica à vontade. Para facilitar, né? Para facilitar. Pastor Marcos não é daqueles pastores que fala muito alto, né? Pastor Marcos, eu não olho com ele, entendeu? Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que venha mais para frente. Chega pelo menos um pouquinho mais para frente, tá bom? Venha mais para cá. Aqui, ó, os bancos estão vazios aqui na frente, por favor. Vamos facilitar, meus queridos. Amém? Isso, pode vir, tá? Tá chegando. Aí, vai ajudar bastante, pastor Marcos. Aí, glória a Deus. Já melhorou, já melhorou. Paz do Senhor, meus amados. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos só fazer a leitura de um versículo, em capítulo 2, versículo 39 de Atos dos Apóstolos, que foi um versículo até que na quinta-feira o pastor Elias Soares fez a menção no texto, na pregação dele, né? Capítulo 2, versículo 39.
Diz assim o texto: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Amém? Podem assentar-se. Queridos, mais uma vez agradeço por estar aqui com os irmãos, né? Mais uma vez menciono aqui as saudações do nosso pastor presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa, que aliás está fazendo aniversário hoje, né? Então está completando 96 anos. Eu sempre menciono, né, que os irmãos continuem orando pelo nosso pastor presidente. Também mencionar, né, uma notícia triste que todos vocês já estão sabendo a esta altura, né, do falecimento da bispa Keila Ferreira, né, que é a esposa do nosso bispo Samuel, né, uma morte assim totalmente inesperada, né? Pelas notícias dizem que foi um infarto, né, fulminante. Então a nossa oração é que Deus possa confortar o coração do bispo, pastor Manuel Ferreira Neto e evangelista Marina e todos os familiares ali. E o campo, né, todo de Madureira, né, que ela era uma figura importante, principalmente no trabalho com as irmãs, presidente da CIBEM, presidente da Corafesp, enfim. É uma perda, assim, muito importante, né, que Deus possa confortar. Queridos, por que eu li esse versículo apenas? Na sexta eu já tinha lido o capítulo 1, versículo 1 a 8, né, que fala ali da promessa, né, do derramamento do Espírito Santo. No capítulo 2 é onde efetivamente é a descida do Espírito Santo, conforme havia sido prometido lá em Joel, capítulo 2, né, no Antigo Testamento, né, quando Joel profetiza, dizendo que nos últimos dias derramaria do seu Espírito. Então, os últimos dias, o que são últimos dias? Né? É bom a gente até mencionar aqui. Últimos dias são os dias depois da morte de Jesus e a ressurreição dele. Esses são considerados os últimos dias. Tem gente que acha que os últimos dias são esses que nós estamos vivendo. Não, os últimos dias já se conta desde que Jesus ressuscitou, já estamos vivendo os últimos dias, apesar de fazerem 2000 anos, praticamente, né? Mas estamos vivendo os últimos dias. Então, nesse sentido, a qualquer momento nós podemos ter a volta de Jesus, né? Todos os sinais que nós vemos nos últimos dias, eles apontam para a volta de Jesus. Agora, falando efetivamente sobre a descida do Espírito Santo, é importante que nós saibamos, talvez os que passaram anterior a mim aqui na sexta-feira, o pastor Elias, na quinta o pastor Elias, né, na sexta o pastor Arthur Bittencourt, no sábado o pastor Marcelo, que são todos especialistas nesta área, né? E hoje à noite teremos aqui, né, o professor Gutierrez Siqueira, que é mais especialista ainda, porque ele tem livros escritos exatamente sobre o assunto, sobre Pentecostes, né, e sobre esse assunto que é muito importante. Então ele com certeza vai ter muito mais propriedade. Mas para mim me coube qual o tema? A diferença entre pentecostais e neopentecostais. Então não vai ser propriamente dito uma pregação, né, para que você possa extravasar. Vai ser mais uma palestra para apontar alguns fatos históricos e por que nós temos essa denominação de neopentecostal, né? Bom, Pentecoste, o pastor Elias Soares na quinta-feira já falou. Por que nós somos pentecostais? Porque a descida do Espírito Santo aconteceu no dia de uma festa judaica chamada de Pentecostes. Então, por isso o nome pentecostal. E é bom a gente frisar também o seguinte, o movimento moderno pentecostal se conta do começo do século XX, né, em 1900, 1906, ali nos Estados Unidos. Esse é o movimento moderno, o movimento pentecostal moderno. E no que o pentecostal acredita? Na evidência, né, na contemporaneidade dos dons espirituais. O que significa isso? Que os dons espirituais são para hoje.
Hoje Deus concede os dons que estão descritos ali nos textos de Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, entre outros, Efésios, e daí por diante. Os dons estão espalhados em algumas cartas ali do apóstolo Paulo, porque os reformados acreditam que os dons cessaram na época dos apóstolos. E hoje Deus pode fazer alguma intervenção, mas os dons ficaram para aquela época. Mas não há nenhuma evidência bíblica, é uma construção teológica, né? Aqui a palavra de Deus, ela afirma, né, que os dons são para a igreja. Então o pentecostal crê que os dons da Bíblia, os dons espirituais principalmente, são para hoje. Deus pode conceder os mais variados dons, né? E a gente sempre enfatiza dom de profecia, dom de línguas, né? Porque são dons que aparecem, né? E eu sempre lembro uma palavra do pastor Russell Shedd. Pastor Russell Shedd, eu creio que a maioria de vocês conhecem, já partiu para o Senhor, era um batista, né? Ele é um batista reformado, não era, portanto, pentecostal, mas ele falava sobre os dons espirituais, e ele dizia que um dom que a igreja negligencia hoje em dia, que dom que é? É o dom de discernimento de espíritos. E aí ele fazia uma menção que eu achava assim impressionante, né? Ele falava assim: até os ímpios têm dom de discernimento, mas às vezes na igreja a gente não quer buscar o dom de discernimento, né? Fala que nós devemos buscar os dons, e é o Espírito Santo que concede os dons à igreja conforme a sua vontade, mas que nós devemos buscar. E aí ele fazia uma menção, por exemplo, quantos já não ouviram alguma história de algum crente que passou na frente de um centro e resolveu entrar dentro do centro de macumba, e aí se entrou, ficou ali, e quem estava dirigindo ali os trabalhos tenta começar a sessão, não consegue, daqui a pouco ele diz assim: tem alguém aqui que está atrapalhando. Deve ser um crente. Isso é dom de discernimento. E às vezes na igreja o diabo entra, sapateia, faz o que faz, e a gente está ali aplaudindo e dando glória a Deus. Falta dom de discernimento, principalmente para nós pentecostais, porque existem muitos imitadores por aí, imitadores de línguas estranhas, imitadores de profecia, mas nós temos que ter o dom de discernimento que o Espírito Santo concede para a sua igreja, para que nós possamos identificar quando é Deus falando e quando não é. E isso serve para a nossa vida também pessoal, né? Que às vezes nós ouvimos vozes, ou recebemos orientações aqui e acolá e achamos que é Deus, mas quando vamos verificar, não foi Deus quem falou, né? Muitas vezes a gente se apega a uma profecia aqui e acolá, e a gente tem tantas histórias aí de profecias absurdas que aconteceram e depois se constatou que não era verdade. Então nós temos que buscar o dom de discernimento. E se você quer uma regra para você ter discernimento na sua vida, leia a Bíblia todos os dias, estude a Bíblia e ore ao Senhor, porque com certeza o diabo pode até tentar te enganar, mas o Espírito Santo vai te iluminar e te mostrar as astutas ciladas de Satanás tentando desvirtuar a sua vida. Amém? Então, fazendo esses apontamentos aqui, a gente vê muitas literaturas, e os reformados eles alegam isso, que os dons cessaram na época dos apóstolos, porque eles dizem que na história da igreja não tem
tem tanta menção dos dons, né? E fazendo só um reparo aqui, nós como pentecostais acreditamos no que os dons espirituais são para hoje e que há o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo para os pentecostais? Porque para os reformados é um, para os pentecostais é outro. Para os reformados, o batismo com o Espírito Santo, conforme Romanos 12:13, ou 1 Coríntios 12:13, eles creem que quando a pessoa aceita o Evangelho, ela é batizada no corpo de Cristo. Eles creem que esse é o batismo com o Espírito Santo. Mas nós cremos no batismo com o Espírito Santo como algo posterior à salvação, em que a evidência física desse batismo é o falar em línguas. Então, nós, como pentecostais chamados clássicos, nós cremos dessa forma: aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele tem a evidência física de falar em línguas, conforme a Bíblia nos ensina. Eu não vou entrar detidamente, né, em todas essas questões. Talvez depois alguém pergunte, mas escuta, mas e a evidência? Onde é que está escrito? Para deixar isso para as perguntas depois, né, porque aí a gente já entra. Mas o pentecostal clássico crê dessa forma. Então eles alegam isso, que na história da igreja, depois dos apóstolos, não se tem a menção dos dons espirituais. Mas por que eles alegam isso? Porque a maioria da literatura que nós temos hoje, principalmente no mundo e aqui no país, né, é de quem? Dos reformados. Então eles não vão citar isso. Mas se você pegar literaturas que estão surgindo agora, principalmente da editora Reflexão, da editora Carisma, da própria CPAD, né, que é a editora das Assembleias de Deus, há menção na história dos dons espirituais, há menção em toda a história da igreja do falar em línguas. Inclusive, se você pegar e pesquisar, tem uma menção de que o próprio Calvino, né, que é o chamado maior líder dos reformados, né, que deu origem à doutrina calvinista, ele tem uma menção na história de que em uma determinada ocasião ele falou algo que ele não entendia em oração. Ele começou a falar algo diferente. O que está acontecendo? Aí, a história menciona, e isso não está em todos os livros, não, está em menções periféricas. Aí ele saiu pesquisando, porque ele estudava línguas originais, ele saiu pesquisando tudo quanto é língua para saber o que ele tinha falado e não descobriu. Então, o Espírito Santo sempre agiu na história, sempre agiu concedendo dons à igreja, sempre agiu batizando com o Espírito Santo. Essa é uma realidade, uma verdade que nós devemos crer. E como eu disse, o movimento pentecostal moderno começou ali nos Estados Unidos, como nós conhecemos hoje. Então nós temos um homem chamado Charles Parham, que era um homem, um evangelista, que ele tinha uma escola de teologia, e eles leram aqui o capítulo 2 de Atos e falaram assim, vamos orar, vamos buscar isso daí. E oraram, e aí alguém foi batizado com o Espírito Santo, uma mulher foi batizada com o Espírito Santo, começou a falar em línguas. E William Seymour, que é o grande precursor ali do avivamento da rua Azusa, que é o mais famoso movimento pentecostal, em 1906, ele começou a participar dessa escola de teologia. E havia naquela época a segregação racial, que os negros não podiam aprender juntamente com os brancos, né? Mas diz a história que ele aprendia à parte, numa sala à parte, mas ele aprendia. E ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí ele, como tinha aquela segregação, ele abriu então um trabalho na rua Azusa. E era um galpão, ainda meio que abandonado e tudo mais. Ele começou um grande movimento, e ali passaram evangelistas, passaram pastores, que se proliferou para o mundo todo, levando a pregação pentecostal, levando a chama pentecostal. Então, em termos gerais, só para a gente contextualizar a questão do pentecostalismo, né, e em contraposição aos reformados, porque hoje, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vai na internet hoje, o que não falta
é professor de teologia na internet, né? Nas páginas do Instagram, e cada um fala uma coisa, um fala isso, outro fala aquilo, mas nós devemos ter uma linha de raciocínio, uma linha de interpretação, e a linha de interpretação teológica pentecostal, ela tem o seu viés. E aí que eu vou também esclarecer aqui algumas coisas também que os reformados afirmam que não é a realidade. Tem um livrinho chamado Batismo com o Espírito Santo e Plenitude do Espírito, do John Stott. É um livro que muitos leram e tudo mais. O John Stott, ele era um pregador anglicano que viveu na Inglaterra e era o grande pregador, e tem muitos livros dele por aí. Ele é muito bom na questão pastoral, da teologia pastoral e tudo mais. Só que nessa questão desse livro dele, o que ele menciona? Ele fala que a doutrina pentecostal, ela não pode subsistir. Por quê? Porque a gente baseia a nossa doutrina principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. E ele diz, afirmando que de livros históricos, porque Atos é o único livro histórico, digamos assim, né? Tirando os evangelhos, que são livros biográficos, conta a história de Jesus, mas são considerados evangelhos, livros biográficos. Nós temos como único livro histórico no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, porque depois nós temos as cartas de Paulo, as cartas pastorais, o livro de profecia, que é o Apocalipse, e tudo mais. Então ele afirma no livro dele que de livro histórico não pode se extrair doutrina. Olha só. É uma regra, né, que os reformados têm, que de livro histórico, mas nem todos os reformados pensam assim. Então muitos leram esse livro e aí passaram a duvidar. Não, mas de Atos dos Apóstolos não dá para ser baseado, tem que se basear nas cartas de Paulo. E aí as cartas de Paulo, vamos mencionar lá no capítulo 12 e 14, né? Principalmente a sistematização do culto e a respeito dos dons, né? E então ele diz isso, e muitos compraram essa ideia. Só que nós temos outros reformados que não creem assim. Inclusive um professor de teologia que vem em Guarulhos sempre aqui, o pastor Helder Cardim, ele tem até um livro de hermenêutica, e ele já afirmou isso em aula. Eu estava presente, ele falou: não, pode se extrair doutrina assim de livro histórico, né? E aí então, mas por que eu estou mencionando isso? Porque muitos no nosso campo leram esse livro, e tem esse livro, e aí tem aquela ideia: bom, esse livro está ultrapassado, não serve para nós, né? Então os próprios reformados já contradizeram. Agora vamos entrar aqui no movimento pentecostal aqui no Brasil. Então teve um movimento lá de Charles Parham, que o William Seymour participou, e depois o William Seymour fundou esse trabalho na Rua Azusa, e houve um grande avivamento com batismo com o Espírito Santo, curas, milagres. E deste movimento nós temos dois jovens missionários, Daniel Bergre e Gunnar Wingren. E eles, diz que Deus falou com eles que eles deviam ir para um lugar chamado Belém. Aí eles foram ver no mapa, Belém ficava no Brasil. Olha que coisa, irmãos. A gente lê a Bíblia e vê o chamado de Abraão. Deus manda Abraão sair da sua parentela e ir para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão sai sem saber para onde ele ia. No caso dos dois missionários, que eram suecos, não eram nem americanos, eles estavam ali de passagem pelos Estados Unidos, e o Gunnar Wingren, ele nem foi batizado com o Espírito Santo, ele foi batizado na própria Suécia mesmo, né, no movimento que teve lá. E aí eles vão no mapa, depois que Deus fala com eles por uma profecia, e vê lá Belém, e vê que é no Brasil, no norte do país. E aí eles vêm para cá sem saber falar o português, e aportam ali, né, porque eles eram de navio, e são recebidos ali pela Igreja Batista, porque eles eram batistas, e ficam ali algum tempo, e a partir daí se dá o início ao movimento pentecostal clássico, 1911. Esses homens vieram, deixaram lá, né, a sua nação, a sua pátria,
pátria e vieram para cá, para uma terra que eles não falavam nem a língua. Mas quando o Espírito Santo está no negócio, a coisa funciona. E não foi fácil não, viu, irmãos? Porque eles passaram privações, né? Eles passaram necessidades. Diz que Daniel Berg trabalhava para poder ter o sustento, enquanto Gunnar Wingren aprendia a língua, o português, né? E para eles realizarem o trabalho. O movimento pentecostal no Brasil, ele tem, segundo um historiador chamado um sociólogo chamado Paul Freston, ele separa o movimento pentecostal no Brasil em 3 ondas. 3 ondas, ou seja, são 3 fases. A primeira fase é o pentecostalismo clássico, é o início do pentecostalismo aqui no Brasil, que veio com os 2 missionários e a nossa denominação foi fundada. Aliás, quando eles chegaram aqui, eles foram para a Igreja Batista, e aí foram acolhidos ali e tudo mais, e aí quando foram tendo oportunidades, eles acabavam pregando a doutrina pentecostal, e aí houve uma confusão naquela igreja, e eles foram expulsos daquela igreja, porque era uma igreja batista reformada, e a partir dali, então, que eles foram expulsos, bom, já que não aceitam a gente aqui, a gente vai começar a pregar, e começaram a pregar em casas, e arrumaram um lugar, e fundaram, não a Assembleia de Deus, eles fundaram a Missão Apostólica de Fé. A Assembleia de Deus só foi ter essa denominação, a partir desse movimento, em 1918, né? Mas ali que nasceu a Assembleia de Deus, com outro nome, mas ali que nasceu a Assembleia de Deus. Essa primeira onda do pentecostalismo tem um outro homem que também era importante, um outro missionário. Ele chegou aqui no Brasil em 1910 e chegou no Paraná, Santo Antônio da Platina, no Paraná. E da onde ele vinha? Ele vinha da Argentina. Ele tinha passado também lá pelo avivamento lá dos Estados Unidos e tudo mais, e foi direcionado para a Argentina. E da Argentina ele veio para o Brasil. Quem era este homem? Luiz Francescon. E que obra e que trabalho que ele fundou? A Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, ela é meio controversa, né? Ela tem algumas doutrinas que para nós são estranhas, tem uns costumes que para nós são estranhos. Para vocês terem uma ideia, a Congregação Cristã no Brasil, ela não tem nenhum livro de teologia publicado. Ela só tem um manual de construção de igrejas publicado e o inário, mais nada. Né? Mas ela tem um pouco o viés exclusivista, né? O que significa isso? Eles entendem, né? A maioria deles entendem que somente na igreja, Congregação Cristã no Brasil, tem salvação. Tanto é que se você sair da Assembleia e for para lá, sendo batizado e tudo mais, você tem que se batizar de novo lá. Então, surgiu esse movimento. Eles chegaram em 1910, né? O Luiz Francescon e o Gunnar Wingren e o Daniel Berg em 1911. Então eles chegaram um ano antes. Não vamos falar da congregação, né? Porque a congregação tem o seu sistema, eles têm a sua doutrina, mas vamos falar então a partir da Assembleia de Deus. Quando esses 2 missionários então foram expulsos da Igreja Batista e começaram a fazer o trabalho e tudo mais, e que Deus foi ampliando, a partir das décadas seguintes, o trabalho veio se proliferando. Olha, para você ter uma ideia, eles começaram em 1911, e aí lá no norte do país, numa época, meus queridos, que o transporte não era com a facilidade que a gente tem hoje, não tinha a internet também, que você mesmo não estando no lugar, você pode conversar com a pessoa por meio da internet, por meio dos aplicativos, você pode conversar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, você conversa ali online, né? Instantaneamente. Olha, a locomoção era difícil. Então você tinha o meio de transportes, os meios marítimos, né, os barcos, as embarcações, e você tinha transportes também terrestres, mas que eram totalmente deficientes, demorava muito. Mas esses homens foram pregando a palavra de Deus, e do norte foi se proliferando para o nordeste, e chegou aqui em Guarulhos em 1947. O movimento pentecostal. Olha para você ver, de 1911 para 1947 dá 30 e poucos anos, né? 36 anos mais ou menos.
e chegou aqui em 1947. E esse trabalho que os 2 missionários implantaram lá, se espalhou pelo país afora, desceu até o sul do país, e hoje a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do país e do mundo. Deus abençoou esse trabalho de uma maneira extraordinária. Então nós temos Deus agindo por intermédio da Assembleia de Deus. E como que eles faziam? Os 2 tinham formação teológica, os 2 tinham, né? Gunnar Wingren, principalmente a esposa dele, tem alguns hinos da harpa, né? que foram de autoria dela, e eles tinham formação teológica, mas os obreiros nativos, ou seja, os obreiros que foram sendo levantados aqui no nosso país, não tinham formação teológica. Eles eram instruídos ali, mas a partir dali eles começavam a pregar o Evangelho. Já saía da conversão pregando o Evangelho, porque o Espírito Santo atua no meio da igreja exatamente para a propagação do Evangelho. E como eu já mencionei, uma das características do movimento pentecostal clássico, que é a crença nos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, a evangelização, porque o batismo com o Espírito Santo não é para ficar falando línguas dentro da igreja. O batismo com o Espírito Santo é para ser cheio do Espírito Santo e levar o Evangelho do Senhor a todos. Isso é batismo com o Espírito Santo, isso é avivamento. Então, nesse primeiro momento, nós temos aí então essa primeira onda do pentecostalismo aqui no nosso país, com o Evangelho sendo pregado e Deus salvando, batizando, curando e fazendo uma obra extraordinária. Então, esse movimento pentecostal clássico, do qual a Assembleia de Deus faz parte, surgiu lá em 1910, 1911. Quantos são gratos a Deus pela vida dos 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram aqui pregar o Evangelho. Eu e você somos frutos daquela obra que foi iniciada lá em Belém do Pará em 1911, e nós estamos aqui hoje, aqui no Cocaia, nesta manhã, nos debruçando sobre a história, sobre a palavra de Deus, e vendo tudo que Deus fez, porque Deus é o soberano da história. Deus conduz a história de acordo com a sua vontade. Às vezes o homem pensa que está no controle, mas ele apenas pensa, porque qualquer rei, qualquer presidente, qualquer autoridade, e mesmo que tenha um poder mundial, ela faz aquilo que Deus deseja que ela faça. E Deus te utiliza de homens para fazer a sua obra. Que nesta manhã nós possamos ter em mente isso. Avivamento, batismo com o Espírito Santo, ser pentecostal não significa ficar apenas dentro da igreja. Obviamente que um culto fervoroso é uma grande bênção, onde você tem batismo com o Espírito Santo, muita gente falando em línguas, curas, dons sendo manifestados, mas não se limita aqui dentro das 4 paredes. Nós temos que sair para fora levando o Evangelho do Senhor. Foi assim que surgiu esse movimento lá e se espalhou pelo Brasil todo, surgindo a maior igreja pentecostal do país, que é a Assembleia de Deus. Essa foi a primeira onda, ok? Falei que tinha 3 ondas, né? Paul Freston faz uma divisão ali mais pedagógica, né, que para ensinar sobre as 3 ondas. A segunda onda, ela é o chamado pentecostalismo de segunda onda. Surgiu lá pela década de 50. Com quais igrejas? O Evangelho Quadrangular, a igreja do Evangelho Quadrangular, que vocês conhecem. Foi um missionário americano que veio para cá e fundou essa igreja, né? Lá nós tínhamos uma missionária, né? Que era um nome importante do Evangelho Quadrangular. Veio um missionário para cá e fundou a igreja do Evangelho Quadrangular. Eles tinham aquele quadrilátero, né? Que eles sempre colocam ali como logo deles: Deus salva, cura, batiza e voltará. Então, esse quadrilátero que eles creem, a igreja, por isso que chama Evangelho Quadrangular. Deus salva, Deus salva, batiza, cura e voltará. Então, essa igreja aí, eu acho que todos vocês conhecem, já ouviram falar. Se não conhecem, é uma igreja importante que surgiu na segunda onda. Em 1951. Em 1950, surgiu uma igreja de um homem que saiu da Assembleia de Deus. E ele começou um trabalho ali no Tatuapé, na rua Tuiuti. Esse homem quem era?
missionário Manuel de Melo, que fundou a Igreja O Brasil para Cristo, que é uma igreja conhecida dos irmãos também. E aí o ministério do missionário Manuel de Melo era principalmente com curas, né? Milagres, concentrações ao ar livre, grandes cruzadas ao ar livre. Talvez o pastor Joaquim tenha conhecido o missionário Manuel de Melo. Da tenda, exatamente. O quadrangular também tinha tendas. Depois o missionário Manuel de Melo também fazia o trabalho em tendas. O pastor Clementino converteu-se na Igreja do Brasil para Cristo, foi batizado com o Espírito Santo lá no Brasil para Cristo, depois que ele veio para a Assembleia. Então foi um movimento muito importante, e eles chegaram a fundar o maior templo de uma igreja pentecostal, que foi a sede durante muito tempo, acho que continua hoje ainda, do Brasil para Cristo, que é ali na Pompeia, né, que é ali próximo ao Shopping Bourbon, né, do outro lado, no começo da Rua Clélia, no começo da Rua Clélia, né, que o final é lá na Lapa. Então ele fundou, e a sede dele passou depois de alguns anos a ser ali, né? Ele já partiu para o Senhor e tudo mais, mas foi um homem que realizou um trabalho extraordinário. Saiu das Assembleias de Deus, da Assembleia de Deus do Belém, ele era, e fundou esse grande trabalho. Um outro homem que também saiu da Assembleia de Deus e fundou a sua igreja em 1962, que também teve uma grande importância no cenário pentecostal, pregando. Eu lembro que meu pai partiu para a eternidade na década de 70 ainda. Eu era criança, mas eu lembro que ele tinha um disquinho, um CD compacto. Olha, para os mais novos aqui, estou vendo ali uma adolescente ali, essa criança aqui, nunca ouviram falar disso, né? Porque hoje se ouve pelo Spotify, os hinos, as músicas, podcast para ouvir as entrevistas, né? As mensagens são transmitidas online, mas para quem não sabe, existia disco de vinil antigamente, né? Então tinha os discos, o bolachão, que era o grandão, né? Que geralmente tinha 12 faixas, lado A e lado B, né? Então lado A e lado B, 6 hinos de cada lado, ou 5 de cada lado, enfim. Mas o pastor, esse daqui era o pastor Davi Miranda. Meu pai tinha um disquinho que era um compacto. Compacto era um vinil menor. Não era? Quem lembra do compacto? E aí, de um lado, tinha uma oração do missionário Davi Miranda. Ele fazia uma oração, né, ali. E do outro lado, tinha uma mensagem dele. Né? E esse homem, ele principalmente pelo rádio, né, tinha programas diários, né, de pregação, chegou até a sair para fora do país, aqui na América do Sul mesmo, pregando o Evangelho. E os irmãos conhecem muito bem a sede, né, da Deus é Amor, né, na Baixada do Glicério, como ele sempre falava, ali no Glicério, uma igreja gigantesca também. Ele já partiu para o Senhor. Hoje está uma briga lá para ver quem assume, né, a presidência, enfim, eles estão sempre ali disputando entre si. Mas se você for lá, eles têm até uma espécie de um museu, ou de um lugar que eles guardam ali as cadeiras de roda, as muletas daqueles que foram curados, né? E essa segunda onda aqui, que é esse movimento seguinte ao pentecostalismo que surgiu lá em 1910, foi muito caracterizado pela cura divina. Saiu nas ruas e Deus fazia os milagres. Manuel de Melo, Davi Miranda, era essa característica dele. Ele praticamente pregava quase que o tempo todo só a cura divina, né? Que Deus podia curar, e também expulsão de demônios. Isso também era importante frisar. Sim, mas sim, exatamente. Eu estou citando só essas três, mas teve essa outra também que o senhor está mencionando, né? Teve algumas outras que surgiram dessa daqui. E eu vou continuar aproveitando esse gancho aqui. E eles enfatizavam o que? A cura divina, a expulsão de demônios, e muitas pessoas eram libertas e permaneciam firmes no trabalho do Senhor. É importante frisar assim, ó, uma outra característica, tanto na primeira onda quanto na segunda onda, uma rigorosa prática de usos e costumes, né? Então, os nossos amados irmãos, eles eram rigorosos com relação à vestimenta. Então, os homens sempre usando terno, paletó e gravata, as mulheres com roupas recatadas,
o que sempre foi um costume muito salutar, né? Muito saudável, é que assim, obviamente que a Bíblia ela não legisla sobre vestimenta. Então a Assembleia de Deus tem essa característica, e a Igreja de Deus e Amor muito mais ainda. O Brasil para Cristo já foi um pouco mais maleável, e o Evangelho Quadrangular mais maleável ainda com relação a usos e costumes. Mas eu quero fazer aqui apenas um apontamento. Hoje há uma abertura com relação a usos e costumes, mas eu tenho a minha concepção de que acabou se atingindo extremos. Porque sobre aquela, não, mas a roupa a gente vai se adaptando e tudo mais, a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele fala assim que as mulheres devem se trajar de modo decente. E fala sobre os homens também com relação à sua prudência. Mas hoje nós vemos uma indecência, inclusive dentro da igreja, porque perdeu-se a noção. Perdeu-se a noção. Queridos, eu vou até fazendo esse adendo aqui, esse parênteses, me desculpem aí, eu vou só fazer esse adendo aqui. Estou vendo todo mundo muito bem comportado aqui, vestido decentemente e tudo mais, mas a gente nunca viveu um momento de tanta gente sem noção. Sabe, sem noção? Tem gente que acha que o que der na telha pode falar, o que der na cabeça pode fazer, e sai fazendo. Você vê cada absurdo que a gente vive. Isso é apenas um sintoma da deterioração moral dos tempos em que nós vivemos. Então, o rapaz da igreja, o jovem, ele coloca lá uma camiseta, né? Frequenta a academia, aquela camiseta coladinha e tudo mais, e vem para a igreja e acha que está tudo bem, querido. A irmãzinha, uma jovenzinha também da mesma forma, né? Bota lá uma roupa curta, um decote e vem para a igreja. Se perdeu a noção. Mas esses nossos irmãos que fundaram essas igrejas, eles tinham exatamente a noção, e eles prezavam por seguir aquela doutrina. E nós víamos batismo com o Espírito Santo, nós víamos manifestação dos dons, nós víamos cura divina, nós víamos expulsão de demônio e libertação. Agora hoje, com essa abertura que nós temos, às vezes é difícil a gente ver essas coisas acontecerem. Não estou dizendo que é só por isso, tem muitas outras coisas, mas eu estou fazendo esse parênteses porque a gente vive num mundo em que as pessoas perderam a noção, e perderam a noção de se vestir, inclusive. Aí se vestem de qualquer jeito e acham que a vida cristã é assim. Não é assim. A Bíblia não ensina dessa forma, e nós temos que continuar crendo que Deus continua no comando, que Jesus é o cabeça da igreja, que o Espírito Santo continua nos orientando. Amém? Então a segunda onda que veio para o Brasil, Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é amor. E nós tivemos também nessa segunda onda algo interessante acontecendo. Na Igreja Católica surgiu um movimento carismático. A Igreja Católica, né, como vocês conhecem, aquela liturgia extremamente formalística, né? Está lá o padre elaborando, dirigindo ali a missa, e tem todo um ritual, né? Eles têm aí uns rituais de rezas, as rezas estão ali dentro de livrinhos que eles têm lá, e cada um abre aí e tal, vamos orar dessa forma, ou a oração da santa tal, enfim, e tem todo um ritual. Mas o movimento pentecostal, e lá chamado não é pentecostal, o movimento carismático, chegou lá também, porque aí começou a surgir um movimento marginalizado, que inicialmente foi marginalizado dentro da Igreja Católica, que eram cultos mais informais, que não tinha toda aquela ritualística, e com a manifestação dos dons, manifestação de línguas estranhas. Então
Tem gente que fala que não é o Espírito Santo, mas enfim, quem somos nós, né, para julgar? Mas surgiu um movimento carismático dentro das igrejas católicas, que foi exatamente na segunda onda. E também as igrejas reformadas, algumas também foram alguns irmãos batizados com o Espírito Santo, e surgiram a Igreja Batista Reformada, Igreja Presbiteriana Reformada, a Convenção Batista Nacional do Brasil, que surgiu em 1965, cujo presidente durante muitos anos, e esse homem viveu 100 anos praticamente, que foi o Ernesto Nini, pastor Ernesto Nini, que era um grande pregador pentecostal batista, desse movimento também de Pentecoste, que atingiu as igrejas reformadas. Ernesto Nini tem livros escritos, um dos livros que a gente estuda no seminário, chama 400 anos de silêncio, em que ele fala do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Foi um homem de uma formação teológica, mas também de muito fervor, né? Um homem que pregava, era batizado com o Espírito Santo, Deus usava ali tremendamente. Ele viveu uns 100 anos mais ou menos, que morreu com 100, 101, alguma coisa assim. E então, nessa segunda onda, surgiram todos esses movimentos, essas igrejas. Eu estou indo passo a passo, porque a gente vai chegar no neopentecostalismo agora. O neopentecostalismo é chamada a terceira onda. O que significa a palavra neo? Novo. Então é o novo pentecostal. Novo pentecostal. Neopentecostalismo é isso. Novo pentecostal. Em 1960, surgiu uma igreja aqui no Brasil, de um homem missionário chamado Macalister, Walter Macalister. Ele fundou ali no Rio de Janeiro uma igreja chamada Nova Vida. E ele vinha dos Estados Unidos, né? Ele veio participar de um evento, inclusive da Assembleia de Deus, aqui pregar e tudo mais. Gostou do país, recebeu lá a direção de Deus e veio depois de volta e fundou a sua igreja. Aí ele já fundou a sua igreja nos moldes desse neopentecostalismo. E ele fundou essa igreja ali no Rio de Janeiro. A igreja foi fundada em 1960 e existe até hoje. O seu filho, acho que é o Roberto Macalister, tem até um livro publicado pela Vida da Nova, né, que chama o Reformado Pentecostal, alguma coisa assim. Ele tem um livro com esse título. Mas essa igreja foi fundada, e o que essa igreja trouxe? O que esse missionário trouxe? A teologia da prosperidade, entre outras coisas diferentes do que acontecia até então. E o que aconteceu? Você sabe quem foi congregar na igreja dele, anos depois da fundação? Nada mais, nada menos de que Edir Macedo e o R.R. Soares. Eles congregaram naquela igreja Nova Vida ali no Rio de Janeiro. Passaram-se os anos, eles resolveram sair e fundar a Igreja Universal do Reino de Deus. Em 1977 foi fundada a Igreja Universal do Reino de Deus. E quem fundou foram os dois: Edir Macedo, o bispo Edir Macedo, e o missionário R.R. Soares, Romildo, uma coisa Soares. R.R. Soares. Os dois, aliás, eram parentes, são parentes, porque o bispo Edir Macedo é casado com a irmã do R.R. Soares. E aí fundaram a Universal. Universal. Aí, depois, eles tiveram um desentendimento, e em 1980 o R.R. Soares saiu e fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, essas igrejas cresceram. A Universal tem mega templos em tudo quanto é lugar, não só no país, mas fora do país, em outros países e tudo mais. O R.R. Soares também, né, cresceu. Bom, o bispo Edir Macedo é dono até de uma emissora de televisão, né? Record é do bispo e tudo mais. E o R.R. Soares proliferou também na televisão, com seus programas de televisão, programas de rádio, e a obra cresceu, e são essas mega igrejas que nós conhecemos. Então essa foi a terceira onda, que é o do neopentecostal.
Também surgiu a Igreja Apostólica Renascer em Cristo em 1986. O apóstolo Estevão Hernandes, a bispa Sônia Hernandes, fundaram esta igreja numa casa. Eles eram de igrejas diferentes, igrejas pequenas até, que não são essas igrejas grandes, e aí eles se casaram e fundaram essa Igreja Renascer em Cristo. E essa igreja teve uma influência muito grande, principalmente com relação ao louvor no país, Se você for observar ali, no começo ali, no finalzinho da década de 80 e no começo da década de 90, porque eles foram fundados em 86, eles já tinham ali o local que eles se reuniam, que era na Igreja Lins de Vasconcelos, e toda segunda-feira eles tinham os movimentos dele lá que levavam aqueles conjuntos, que acabaram sendo incorporados na música gospel brasileira, Então tinha o Kadosh, tinha o Katz Barneia, então os jovens iam todos lá, na segunda-feira, nas reuniões deles lá, e eles tiveram uma influência muito grande. Aliás, até hoje tem, muitos hinos que a mocidade canta, a equipe do louvor canta, são deles. Então surgiu a Igreja Renascer em Cristo. Depois surgiu a comunidade Sara Nossa Terra, em 1992. A comunidade Sara Nossa Terra era do bispo Robson Rodovalho, que ele se destacou muito nas pregações dele, porque ele pregava a genealogia, uma das características, ele pegava a genealogia e saía pregando a genealogia, sabe aquelas partes da Bíblia que a gente não tem muita paciência para ler, e fulano gerou ciclano, que gerou Beltrano, e ele pegava ali e pregava em cima daquilo, numa doutrina que até então, ninguém se aventurava a fazer isso. Então o bispo Rodovalho, e a partir da Igreja Sara Nossa Terra também teve movimentos importantes que surgiram na música brasileira, a música congregacional brasileira, nós saíram dali, a Ludmila Feber, daquele movimento que ela foi lá no Centro-Oeste, em Goiânia, que essa igreja fez parte, a Ludmila Feber, o próprio Kleber Lucas, entre outros, Benedito Carlos, que influenciaram a música congregacional. Então, a único que é digno de receber louvor. Então, esses hinos surgiram tudo lá, desse movimento dele. A partir desse movimento dele, algumas igrejas que surgiram ali. Eu tenho um hino que fala, inclusive, que a gente usa até em movimentos pentecostais, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Então, também surgiu desse movimento. Eu até esqueci o nome da cantora que cantava esse hino. Mas, enfim, da terceira onda. Depois, em 1998, surgiu a Igreja Mundial do Poder de Deus, com o bispo Valdemiro Santiago. Ele saiu da Igreja Universal, ele era da Igreja Universal, ele inclusive atuava fora do país, no continente africano, ele atuou, e aí também saiu lá da Igreja Universal e fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus em 1998, ou seja, uma igreja extremamente recente, Nós temos aí, então, 30 anos, talvez, de fundação dessa igreja, e já alcançou o cenário nacional e fora do Brasil. E em 1999, da Igreja Renascer em Cristo, e engraçado que esse daí saiu da Renascer, mas não saiu de uma maneira de rebelião, não, ele conversou lá com o apóstolo Estevão Hernandes, disse que tinha tido uma direção de Deus e fundou a Igreja Bola de Neve, que é o apóstolo Rina, que morreu agora no final do ano passado, que está tendo hoje a disputa aí para ver quem fica ali com essa denominação que atingiu principalmente os jovens. E depois temos a Igreja, a Plenitude do Trono de Deus, o apóstolo Agenor Duque, 2006, menos de 20 anos, o Agenor Duque fundou a sua igreja, e ele congregou na Universal, depois saiu da Universal, foi lá junto com o Valdemiro Santiago na Mundial do Poder de Deus, e de lá ele saiu e fundou a Plenitude do Trono de Deus. Essa terceira onda, eu estou citando apenas as principais igrejas que os irmãos conhecem, mas tem uma infinidade de igrejas que fazem parte dessa terceira onda, essas comunidades, essas igrejas que levam o título até Igreja Batista e tudo mais, e hoje nós temos uma infinidade de nomenclatura de nomes, é tudo da terceira onda. E aí a gente vai entrar agora na diferença entre um pentecostal, até que horas que eu posso ir aqui? 10h30? Tá bom.
Então tá quase chegando. Calma que já vai chegar o café, não precisa ficar com essa carinha de fome, que já vai chegar, né? O tema é as diferenças entre um pentecostal clássico e o neopentecostal. O pentecostal clássico, nós já falamos aqui, vem sendo falado desde quinta-feira, e vocês já sabem que é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial, o falar em línguas, a evidência física, a contemporaneidade dos dons espirituais, ou seja, os dons espirituais são para hoje, a evangelização e até a cura divina, que não era tão enfatizado no início, foi mais enfatizado na segunda onda, mas fez parte do movimento pentecostal. E faz parte do movimento pentecostal, porque se nós cremos que os dons são para hoje, dom de cura é um dom espiritual. Então, são dons de cura, né, que o apóstolo Paulo usa lá. Então, essas são as características do neopentecostalismo. Agora, quais são as características do neopentecostal? Eu até falei errado, né? Essas características são do pentecostais. Agora nós vamos ver as características dos neopentecostais. A diferença. Primeiro, teologia da prosperidade. Ou seja, o que significa isso? O crente tem que ser bem-sucedido financeiramente. O crente tem que ter saúde. Hoje isso está mudando um pouco. A gente já não vê mais tanta gente falando que o crente tem que ter saúde. Tem que ter uma saúde em dia, porque senão, ou ele está em pecado, ou ele não tem fé. Era assim que se falava. Então a teologia da prosperidade abrange tudo isso. Então, se ele não tem dinheiro ou saúde, ou ele está em pecado, ou está com falta de fé, ou é demônio na vida dele. A gente já cansou de ouvir isso. E essa teologia da prosperidade é uma falácia. Queridos, a Bíblia nunca prometeu que nós teríamos saúde impecável, que nós teríamos dinheiro, que nós teríamos uma vida luxuosa. Não, o Evangelho nunca prometeu isso. O Evangelho prometeu perdão para os pecados, porque eu e você estávamos destinados à condenação eterna, ao castigo eterno, ao inferno, mas Jesus na cruz do Calvário nos salvou, e todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz, eles alcançam a misericórdia de Deus e têm direito à vida eterna, aquele que perseverar até o fim. Mas ele nunca prometeu que nós não teríamos doenças. Ele nunca prometeu que nós passaríamos por privações. Não passaríamos por privações. Ele nunca prometeu uma vida regalada, uma vida de conforto. Nunca. Ele prometeu o seguinte: eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ele prometeu a presença dele todos os dias. E Jesus ainda disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, a nossa vitória final não está aqui. Por que você acha que a Bíblia menciona que os nossos corpos serão transformados? Porque o nosso corpo, ele é mortal e se deteriora. Como diz o pastor Paulo Romero, todo mundo vai morrer de uma doença. A nossa prezada bispa diz que foi um infarto, ou seja, é uma enfermidade, um infarto fulminante, coração, 52 anos. Quantos outros irmãos nossos, fiéis ao Senhor, dedicados na obra, dizimistas, contribuintes, assíduos, e que de repente alguma doença apareceu no seu organismo, e ele foi definhando, se desgastando e partiu. Porque a nossa vitória, meus queridos, final não está aqui. Porque enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estaremos sujeitos a essas coisas. É por isso que os nossos corpos serão transformados quando Jesus voltar. Então, quando os nossos corpos forem transformados, aí nós não teremos mais nenhum tipo de enfermidade, mais um tipo de limitação que essa vida que nós vivemos tem hoje. E ele também nunca prometeu que nós teríamos muito dinheiro, né? Ele disse que assim, que nós devemos nos contentar
lidar com o que temos, nós temos que ser agradecidos ao Senhor, ter contentamento dentro de nós, porque se nós dependemos apenas de dinheiro para estarmos contentes, estarmos satisfeitos, então não é a Jesus que nós estamos seguindo. Não é Jesus. O próprio apóstolo Paulo, que foi o grande sistematizador de toda a doutrina bíblica, 13 cartas escritas, de que forma que ele morreu? Com helicóptero? Com avião? Com jatinho? Com carros à disposição? Não, ele morreu numa prisão úmida, sozinho. Tanto é que ele escreve em 2 Timóteo ali, capítulo 4, a partir dos versículos finais, ele vai dizer que assim, olha, Timóteo, manda Marcos vir ter comigo, porque eu estou só, e ele me é útil. Traz os meus pergaminhos e livros, traga a minha capa, que era frio, onde que ele estava. E ele morreu nessa situação, mas ele declara: eu combati o bom combate, guardei a fé, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que o Senhor espera de nós, queridos. Talvez você não alcance o que você imaginava alcançar, o que você deseja, o que você sempre almejou aqui nesta terra, mas o principal nós temos a garantia, que nós temos a vida eterna que Jesus garantiu para nós na cruz do Calvário, e um dia tudo isso vai ficar para trás. Nós temos também como característica desse neopentecostalismo uma confissão positiva. E eu vou dizer, eu vou pegar no pé aqui, essa questão de eu declaro, eu decreto, e eu vou dizer até uma outra, eu profetizo. O pastor Joaquim está aqui, ele é daquela época. Eu tenho essa carinha de novinho também, mas eu já tenho uma boa caminhada também na vida cristã. Antigamente, nas igrejas da Assembleia de Deus, não tinha esse tipo de vocabulário. Eu declaro, nem eu profetizo. Como assim? Isso tudo é de uma confissão positiva, né, que é uma característica do neopentecostalismo. Aliás, eu ia falar no final, mas vou falar aqui. A nossa igreja, ela está se neopentecostalizando, porque a gente vai pegando todas essas coisas. Então, a confissão positiva, o que é isso? É algo assim, não, você declara, não, você tem que declarar, há poder nas suas palavras. Usa o texto lá de Provérbios, né, que da sua língua, né, pode sair bênção ou maldição, e não é isso que o texto está dizendo, porque ali Provérbios é um texto de sabedoria, não é um texto profético, é um texto de sabedoria, ou seja, tudo que você dizer, se você usar a sua palavra para abençoar as pessoas, abençoar a sua família, no sentido de elogiar, no sentido de orientar, você vai ser bem sucedido. Agora, se você usar a sua língua apenas para maldizer, apenas para falar mal das pessoas, obviamente que não vai dar certo, mas não é o que você vai falar vai acontecer, mesmo porque, queridos, isso acaba colocando o homem, né, no centro das coisas, né? Aliás, essa é a principal característica do neopentecostalismo, é esse, colocar o homem no centro, sendo que o evangelho é diferente. O evangelho não é isso. No evangelho quem está no centro é Jesus Cristo, é Ele que está no centro de todas as coisas. Não sou eu, não é você, não somos nós, não é o homem, não é a mulher, é Jesus. Então, a nossa palavra, queridos, você pode declarar o que for, você pode profetizar o que for, mas se não for a vontade de Deus, não vai acontecer absolutamente nada. Outra característica é o culto à personalidade. Isso daí está complicado, né? Então, isso daí, de certa forma, se assemelha à Igreja Católica. Porque dentro de igrejas, hoje em dia, que nós vemos por aí, o fundador do trabalho, ou o principal apóstolo, o principal bispo, o principal profeta que está ali, ele é quase que intocável. Não é? Não pode falar mal dele, você tem que estar ali, quando ele chega, todo mundo fica em pé, ou todo mundo bate palma, enfim, aquela coisa, Queridos, isso é culto à personalidade. Tem até aquela expressão que eles gostam de usar: não toqueis no ungido do Senhor. Isso daí, querido, essa expressão, olha só, eu não estou falando para você também avacalhar e desrespeitar a liderança da igreja, não é isso não. Os pastores, os líderes foram levantados por Deus, né? Se você observar
Efésios capítulo 4, versículo 11, que vai falar dos dons ministeriais, diz que Ele mesmo, Jesus, concedeu à igreja, uns para profetas, outros para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e por aí afora. Ele concedeu, né? E a Bíblia, em outros textos que Paulo cita, ele vai falando também que nós devemos respeitar os nossos líderes, considerar aqueles que presidem. Aqueles que presidem, tem muita gente que, então é só pastor presidente. Não, o que é presidir? É liderar. Então qualquer um que lidera merece respeito, mas não a esse ponto que eles pregam por aí, não toqueis no meu ungido. Primeiro, os dons ministeriais são com imposição de mãos, e não com unção. Não é, pastor Joaquim? Paulo fala do dom que você recebeu pela imposição de mãos. Quem que era ungido? Não toqueis no ungido do Senhor, é um texto do Antigo Testamento. Quem que era ungido no Antigo Testamento? Os reis. E o texto específico, né, não toqueis no ungido do Senhor, fala exatamente sobre Saul, quando Davi, né, que já tinha sido ungido rei. Saul foi ungido 3 vezes a rei, quando ele era adolescente, quando depois ele ficou ali com Judá, e depois quando ele foi rei de todo Israel, foi ungido pela 3ª vez. Estava se referindo a reis, pastores, apóstolos, até pode ungir aí, mas a Bíblia não manda ungir. Os ungidos naquela época eram os reis, então estava se referindo àquele contexto. Então, esse culto à personalidade que nós temos nesse novo movimento que surgiu, o movimento de apóstolos e bispos e por aí afora, tem tido essa característica, o que não é bíblico. O próprio João diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que estar e ser adorado em destaque na igreja é Jesus Cristo, porque Ele é o dono da igreja. Eu não tenho que aparecer. Quem tem que aparecer é Ele. Ele tem que crescer na vida da igreja e em nossas vidas. Vamos lá. Cultura da honra, que tem a ver com o culto à personalidade, né? Aquela cultura da honra, né? Você tem que honrar o seu líder e tal, e aí vai. E tem uma série de coisas que se exige, às vezes dinheiro para aniversário, exigir. Claro que você pode aí, pastor Josué, o pastor aqui no aniversário dele, dar um presente para ele, claro, mas por aí afora tem aquelas exigências, tem que contribuir com tanto, né, para o aniversário do líder. Aí exige mesmo, a igreja tem que dar lá o dinheiro, então você tem que honrar o seu líder e tudo mais. E tem algo também que é a paternidade espiritual, chamada cobertura espiritual. Aí eles pregam essa doutrina de que você tem que estar debaixo da cobertura de alguém, de um líder, de um líder. Queridos, isso não é bíblico. Nós temos que estar debaixo das asas do Onipotente. Ele é a nossa cobertura, não é o homem, não é a mulher. Jesus é aquele que está conosco. Claro que nós não podemos agir como rebeldes, não, porque o crente ele não pode ser rebelde. O crente tem que ser dócil, é obediente, ele é amável. Claro que ele não compactua com coisas erradas, mas mesmo que ele tenha que confrontar alguém, é em amor. Em amor. Então, nós não temos que estar debaixo de cobertura nem de apóstolo e nem de quem quer que seja. A nossa cobertura espiritual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Culto, outra característica, culto judaizante. A gente vê hoje nas igrejas por aí afora a arca. Já viu a arca? Coloca a arca da aliança no púlpito. A arca da aliança era um objeto usado no Antigo Testamento que representava a presença de Deus. Então, ela era revestida de ouro, né? Tinha 2 querubins ali, um de frente para o outro, né? E tinha dentro de si a vara de Arão, os pães da preposição, e aquilo representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. E tem igreja hoje em dia trazendo, não, aqui representa a presença de Deus. Queridos, olha, uma das características da igreja primitiva era ser acusada de que eles eram ateus. O que era ateus? Que não criam em Deus. Por quê? Tem tudo a ver com a arca. Porque assim,
a igreja primitiva, ela, na época que a igreja surgiu ali no Novo Testamento, na época de Jesus, que tinha a cultura romana e que tinha a filosofia grega, havia muitos templos aos deuses daquela época. Tanto é que Paulo, quando ele chega ali naquele local onde havia uma dezena ali de deuses ali, de nichos, de ídolos, e tinha um que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Aí ele fala assim: olha, esse é o Deus que eu vou pregar para vocês. A igreja, eles eram acusados de ateus porque eles não tinham nenhum ídolo. Eles não tinham um ídolo para poder adorar. Eles apenas adoravam Jesus, que estava presente no meio deles, mas não de forma corpórea, estava ali espiritualmente. O Espírito Santo orientava eles. Eles eram acusados de ateus. E hoje o povo quer colocar a arca dentro da igreja. Não, aqui significa, não significa. Jesus está presente no meio da igreja, o Espírito Santo habita em nós, Ele está aqui, meus queridos. Chofar é um instrumento que se toca, faz aquele som, que é um instrumento do povo de Israel. Não, aqui vai trazer, invocar a presença de Deus. Não invoca. A presença de Deus é quando nós ajoelhamos, colocamos nosso joelho no chão e oramos ao Senhor. Ele se faz presente no meio da igreja. Hoje em dia, às vezes, os cultos são meio difíceis ali de pregar, porque a gente não ora mais. A gente tem tanta preocupação, redes sociais, ou preocupações com outras coisas, e a gente não ora, e aí o culto fica daquele jeito, mesmo porque quem presta o culto somos nós. E se o culto está ruim, o culto está frio, a culpa é nossa, porque nós prestamos o culto ao Senhor. E para prestar um culto ao Senhor, nós devemos nos preparar. Teologia coaching, né? Essa aí meio que substituiu a teologia da prosperidade. Teologia coaching são aqueles novos gurus, né, evangélicos, que tem ali seus podcasts, né, os seus eventos, que ficaram ricos com isso, diga-se de passagem, estão milionários, né, que tem aquela palavra de orientação, e aí a ênfase é o que? É você. Teve um até que declarou: olha, você é o centro da atenção de Deus. Você é o centro da atenção. O ser humano é o centro. Nada mais equivocado do que isso, né? Então tudo gira em torno do homem. Não, você tem dentro de si algo que vai te fazer vitorioso. Basta você tirar dentro de si, vencer essa timidez. Queridos, nós não somos nada sem a presença de Jesus. Como diz Isaías, que as nossas obras são como trapos de imundícia perante o Senhor. Se nós somos algo, se nós temos alguma coisa, é graças a Jesus. Nós não somos absolutamente nada. Então nós temos essa teologia coaching hoje em dia, que prega ali a centralidade do homem, que você pode ter vitória. E o sincretismo religioso, que é uma mistura de objetos sagrados, sal. Tem igreja usando sal. Não, passa aqui em cima desse sal para você tirar o encosto, tirar isso, aquilo, outro. Meu Deus do céu, onde que está escrito isso? Onde que esse povo tem? Azeite. Eu vou até fazer um adendo aqui também. Nós temos aqui o óleo da unção. Tiago diz que se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja para que unjam o doente. E aí o texto continua dizendo: e a oração da fé salvará o doente. Não é a unção que vai salvar o doente, a oração da fé curará o doente. E aí hoje em dia nas igrejas estão ungindo todo mundo. Não precisa estar doente. Vem para frente. Eu já vi com igrejas nossas, Assembleia de Deus, não aqui no nosso campo, em outro campo. Eu fui uma vez numa ceia lá, e aí o que eles faziam? Chamavam os dizimistas. Quem é dizimista, faz uma fila aqui que nós vamos ungir. Com base no quê? Não é na Bíblia. A Bíblia só fala para ungir o doente. E a oração da fé salvará o doente. E hoje estão aí fazendo todas as barbaridades. Então esse sincretismo religioso, esses objetos, a rosa ungida, o lenço ungido, isso, aquilo, isso não é bíblico. Nunca foi. E tem muita gente fazendo. Então essas são as características do neopentecostalismo. E essa guerra espiritual. Claro que nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Mas o que eles veem? Eles veem o demônio em tudo. Tudo. Né?
atrás do cabelo da irmã, atrás da roupa, atrás disso, atrás daquilo e tudo mais. E aí eles veem demônio. Outro dia eu vi até um pregador dizendo que uma jovem entrou no gabinete dele e falou assim: olha, ora pelo meu pai, o espírito de prostituição está nele. Queridos, prostituição não é um espírito, prostituição é uma obra da carne. Então, quando você fala, você vai nessa guerra espiritual demonizando tudo, você tira a responsabilidade do ser humano, porque são obras da carne. Claro que o diabo aproveita esse contexto para atuar, para destruir as famílias, mas olha lá em Gálatas, para você ver quais são as obras da carne: a prostituição, a glutonaria e todas as menções que estão ali, que são apenas exemplificativas, que tem muito mais coisas. E resumidamente é isso. E eu temo de que a Assembleia de Deus, que faz parte da primeira onda do pentecostalismo, que apenas pregava o evangelho, Jesus cura, Jesus salva, Jesus cura, Jesus vai voltar, Jesus batiza com o Espírito Santo. Esse evangelho está ficando para trás. Hoje você precisa de algo mais sofisticado, de objeto, que é tudo influência do neopentecostalismo e que são acréscimos à Bíblia, E está escrito, que ai daquele que aumentar um tio a minha palavra, Então, a diferença é essa, meus queridos, tá? Em palavras gerais, essa é a diferença entre o pentecostal e o neopentecostal. E a gente tem que sempre se debruçar sobre a palavra de Deus e fazer um exame de consciência para ver como que está a nossa vida e seguirmos a Jesus, que é o verdadeiro dono da igreja, é aquele que nos conduz, que deixou o Espírito Santo aqui para orientar, para enriquecer a igreja, não de bens materiais, para enriquecer a igreja com os dons espirituais, com batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai conduzindo a igreja até aquele grande dia em que haverá o arrebatamento e nós estaremos com o Senhor para todos sempre. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Meus irmãos, que bom, né? Mas aí tem a segunda parte, então eu queria um pouquinho de paciência por vocês. Foi preparado lá um café, tem um café, e tá bonito a mesa lá. Então você deixa a sua Bíblia aí, tá? Desça lá, 15 minutinhos, a gente toma um café, retorna, a gente vai ter mais alguns minutinhos só de interação, pode ser? Amém? Pode ser então, meus irmãos? Então vamos descer, deixa a sua Bíblia no banco mesmo, a gente toma um café, entra naquele momento de confraternizar um pouquinho, depois a gente sobe, pode ser 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, tá?